Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de projeto de vida, certo? A situação de aprendizagem dessa aula de projeto de vida é Meus Desafios em Quadrinhos, certo? Lá na aula do CMSP, ela tanto colocou o HQ como o lettering. Então, hoje também nós vamos falar do lettering. Nós teremos duas opções de atividade aí para vocês realizarem. Prestem atenção, porque eu vou deixar dicas, certo? E vocês vão produzir e mandar foto para mim dessa atividade realizada, tá bom? Então, a competência socioemocional em foco, né, que nós vamos trabalhar é a tolerância à frustração, foco e interesse artístico, tá? Então, essa é uma proposta mão na massa, gente, que o caderno do aluno traz para vocês. Lá na página 273 do caderno do aluno, tem lá essa atividade, tá bom? Então, vocês vão pensar qual é uma situação desafiadora que vocês passaram, tá? Essa situação, ela não precisa ser uma situação triste, pode ser uma situação boa também, né? E como é que você fez para superar essa situação desafiadora? Por exemplo, eu fui procurar emprego, tive que passar por uma entrevista de emprego. Ou eu fui passear em algum lugar e aconteceu alguma coisa comigo e eu passei um apuro, né? Então, essa é a proposta, para você pensar. E como a situação está pedindo para vocês desenvolverem um quadrinho, né? Uma história em quadrinho. A história em quadrinho, dentro da arte, né? Vocês devem ter visto lá no 8º ano, 7º ano, porque é uma matéria do ensino fundamental, certo? Mas vocês têm contato com história em quadrinho desde que nascem, né? Então, vocês sabem que na história em quadrinhos, a gente precisa de um roteirinho, certo? E aqui no caderno do aluno, nós temos um roteiro aí que vocês vão escrever para depois transformar essa história em quadrinho em algo de desenho, tá? Então, quem são os personagens, o que aconteceu, por que aconteceu, como a situação se desdobrou, então, como é que ela, ao final das contas, se desenrolou, como é que ela foi resolvida, né? Quando aconteceu e onde aconteceu, tá? Então, professora, eu não tenho esse caderno do aluno, não está comigo. Não tem problema, olha, eu estou deixando aqui para você ver. Você olha aqui, já vai seguindo esse roteirinho, já vai fazendo o seu próprio caderno. Pode fazer no caderno de desenho normal, tá bom? Eu quero que vocês agora prestem atenção um pouquinho sobre a história da história em quadrinhos, certo? Então, o que é a história em quadrinhos, né? Ela é um nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Então, a história em quadrinho, ela passa na horizontal. Então, você vai trabalhar no seu caderno na horizontal, não ele em pé, ele na horizontal. Tudo jóia? Até aqui? Então, os artistas utilizam diversos recursos gráficos, né? E um deles é a questão do balão, né? Então, quando existe fala na história em quadrinhos, nós colocamos em balões. Cada balão desse daqui significa um sentimento do personagem. Por exemplo, esse daqui, ó, esse todo cheio de pontinhas, ele quer dizer que está havendo um grito. Então, toda vez que você for colocar o personagem gritando, você usa esse tipo de balão, né? Quando for para pensar, você usa esse tipo de balão. Então, ele está pensando, ele não está falando, né? E assim, ó, ele é mais normal, tá? O tom de voz é normal e tal. Assim, ele está sussurrando, ele está falando baixinho, certo? Então, é legal vocês estarem dando uma olhada em cada uma desses balões, né? Desses exemplos, antes de estarem construindo a sua história em quadrinhos, né? Uma coisa legal também, se tiver algum som de porta se abrindo, de chuva. Então, existem também as onomatopeias, que são aplicadas na história em quadrinhos, certo? As onomatopeias, elas reproduzem o som. Por exemplo, cabrum é o som trovão, né?
toque, toque, é alguém que bateu na porta, certo? Uma coisa legal para a gente saber, né, a título de cultura, é que a história em quadrinhos ela nasceu lá nos Estados Unidos, né, em 1894. Esse daqui, ó, é o primeiro personagem de história em quadrinhos criado por Richard Outcault, certo, gente? Aqui no Brasil, a gente tem a primeira história em quadrinhos em 1905 com o Tico Tico, certo? Foi publicada na revista O Malho, tá bom? Outra publicação muito famosa aqui no Brasil foi a Turma do Pererê. Ela começou aqui em 1960, mas logo veio. Quem fez essa Turma do Pererê foi o Ziraldo. Vocês já devem ter ouvido falar no Ziraldo, né? Ele fez essa Turma do Pererê e logo entrou o quê? Entrou a ditadura militar aqui no Brasil em 1964, o golpe de 1964, né? E a Turma do Pererê, ela era muito politizada, ela tratava a ditadura com bastante críticas, e ela foi perseguida, né, na época da censura, e o Ziraldo teve que parar de fazer a Turma do Pererê, só voltando a fazer a Turma do Pererê em 1975, certo? Então, ela começou em 60, parou em 64 e voltou só em 75. Outra turma muito legal aí que faz história e que não, no início dela, lá na época do golpe, não conversava, não era uma questão assim de estar falando de política, era a Turma da Mônica, também surgiu na década de 60 com o Maurício de Souza. O Maurício de Souza, ele é, sem dúvida nenhuma, o artista mais reconhecido internacionalmente, né, que mais ganha dinheiro com a história em quadrinhos no Brasil, né? Ela já é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas, as histórias do Maurício de Souza. Olha a carinha da Mônica como era em 1963, olha o percurso da Mônica até os dias atuais. Né? Então, vocês percebam que tudo tem um início, né? E esse início, ele não é um início talvez tão bonito. Olha, a Mônica era horrorosa aqui, ó, comparação com essa Mônica aqui, né? Essa Mônica é muito mais simpática, muito mais, assim, você tem mais vontade de ler essa Mônica do que essa Mônica aqui, não é? Então, vocês podem perceber que existe um caminho. Então, às vezes você fala assim, eu não sei desenhar, eu não gosto, mas comece. Às vezes o personagem ele é feio, ele é mal desenhado, mas quando ele é repetido muitas vezes, ele vai sendo aprimorado, né, gente? Então, ó, e a história em quadrinhos aqui, só para uma amiga de vocês aí, que está sempre, nossa amiga, né? Que está sempre aí nas aulas de LPL, é a Mafalda. A Mafalda, ela tem origem na Argentina. O seu criador, né, é o Quino. E ele também começou a criar a sua criação, né, a Mafalda, começou em 64 também. Nossa, professora, mas todo mundo começou na década de 60? Esse pessoal já, o Quino já é falecido, o Ziraldo já é bem velhinho, o Maurício de Souza também. Então, são artistas de uma década aí que utilizavam muito a questão dos cartoons, né, e das histórias em quadrinhos. Certo, gente? Então, é um desafio aí para vocês criarem esse personagem, criarem essa historinha contando uma situação de vocês. Professora, eu posso copiar os personagens que já existem? Olha, se você quiser ter como referência, não tem problema não. Só que não copia tudo. Coloca algumas coisinhas sua, né? Muda a roupa, coloca um outro tipo de cabelo, faz uma coisa mais biográfica, certo? Se a história for sua, tá bom? Mas pode sim usar como inspiração, né? As histórias em quadrinhos já existentes, tá bom? Uma coisa legal, gente, que eu queria mostrar para vocês antes de finalizar, é que tem um itapevense, o nome dele é WH Ribeiro, ó.
ele é itapevense e ele é artista cartunista, né, gente? Ó, ele tem até livro publicado, pasmem, e é itapevense, certo? Então, esse livro aqui, ó, ele dá curso, sempre está dando curso da Casa da Cultura, e os cursos são gratuitos. Um dos meus filhos fez o curso dele, e ele vende daí a obra para custear o serviço dele, né, gente? Daí a gente comprou, não é obrigado nem ficar com a obra. Então, aqui tem muita coisa legal, né, da história de vida dele. Ele é ilustrador, ele é cartunista, ele faz histórias em quadrinhos, ele desenvolve os seus próprios personagens. Aqui tem alguns exercícios, ó, de como criar os seus personagens. Então, ó, e ele é itapevense, ó, tem até aqui no site da editora dele, né? Nós temos aqui, ó, a, a fala, a fotinho dele, tem a história dele, e fala lá que ele é de Itapeva, e aqui no livro também, ó, aqui atrás, aqui está falando assim, ó, Itapeva, São Paulo, certo? É muito legal isso, né? Saber que tem um artista, né, que é itapevense reconhecido, que vive da arte. Então, quando a gente tem um sonho, quando nós temos um dom, quando nós temos, a gente precisa investir nele, gente. Nunca deixem esse sonho passar, né, por falta de investimento, né, no sonho. Então, acreditem sempre em vocês, viu? E ele é um cara que acreditou nele e tem aí livros publicados, dá workshops, vive da arte. Ó, nascido em fevereiro de 1981, 10 anos mais novo do que eu, ele vai fazer 40, fez 40, né? Na cidade de Itapeva, São Paulo. Washington Ribeiro, ou simplesmente WH, é ilustrador, escritor, roteirista, autor de personagens e diversas criações próprias, embora seja formado em Direito. Então, gente, ele vive na arte, mas tem uma formação aí que é o Direito. Então, gente, essa é uma das propostas da aula de hoje. A segunda proposta é a proposta para se fazer um lettering. O que é um lettering? Lettering é caligrafia, né? É letra cursiva, certo, gente? O lettering está super em moda. E o que é o desafio? Você vai escrever uma frase, certo? Que fale de superação. Tá? Pode ser que tenha a ver com você, pode ser que não, mas tem a ver, tem que ser sobre superação, tá bom? Então, você vai fazer essa frase e vai colocar, né, essa frase e vai na folha de sulfite ou na folha do caderno de desenho, certo? E vai fazer essa frase e desenhar com lettering. Ai, professora, mas a minha letra é horrorosa. Então, ó, esse vídeo que eu coloquei aqui tem várias dicas bem legais. Ela dá assim, uma coisa bem legal da real do que é o lettering, né? Então, não precisa ficar sofrendo, porque o lettering ele é muito difícil e tal. Então, a sua letra não precisa ser bonita, é a primeira dica dela. Eu achei muito legal isso. Então, ela vai dizer aí que é o treino, como tudo, né? Acabei de falar aí que o personagem seu pode ser feio, você achar que ele está feio, mas você de tanto desenhá-lo, você vai aprimorando e vai deixando aquilo mais bonito. Então, ó, não precisa a sua letra ser bonita, o que precisa é você se jogar, né? E não ter medo de ser feliz. Certo, gente? Não pode ter medo de ser feliz, fazer, não ter vergonha das coisas que você produz, tá certo? Ela está falando também que você vai começar com frases curtas, né? Sem muita coisa arábica, que ela está mostrando aí, ó. Se colocar muita cor, muitas coisas assim, você fica perdido, né? Então, você usa uma, duas cores e trabalha o lettering, tá? Perceba que ela vai escrevendo, quando ela baixa, quando ela desce a letra, o traço ele é mais grosso. Quando ela sobe a letra, o traço ele é fino. Olha ela fazendo, ó. Ela sobe, quando sobe, ele é fino. Quando desce, ele é
ele é mais grosso. Essa cartilinha que ela está mostrando está na descrição desse vídeo. Eu vou deixar para vocês o link do vídeo, aí vocês podem assistir, certo? E também acessar esse material, tá bom? Quem tem condições de imprimir, imprime. Quem não tem, olha no celular e vai olhando e vai desenhando, porque, gente, lettering é desenho, não é caneta, não é nada, é lápis e desenho, certo? É treino para vocês fazerem. Olha o exercício que ela está fazendo aí, é muito importante antes de começar. Uma coisa legal que ela fala do vídeo também é que não adianta você ter um monte de caneta e ter as canetas específicas e tal, e você não treinar, né? Você pode fazer lettering com o material que você tem, certo? Você vai ter qualidade também. Então, gente, além da questão da competência socioemocional hoje, né? Pensada aqui na aula, nós também temos uma outra questão, que é a questão da gente estar vendo que nós podemos ganhar dinheiro, né, fazer algo legal com tanto o HQ quanto o lettering, né? O lettering está super na moda aí, o pessoal está vendendo lettering que nem água, né, gente? Só que precisa treino, precisa investimento de tempo para fazer isso, né? Não é do nada assim que surge na vida, certo? Então, é bom trabalho lá para vocês, eu fico aguardando aí até a próxima quarta-feira, então, que é a próxima aula de projeto de vida, o trabalho de vocês de lettering e de HQ. Um beijão no coração e até mais. Tchau, tchau.